mais ou menos, conhece bem o cenário aqui da Praça Universitária, tendo estado aqui várias vezes. Então ele vai nos apresentar o tema que está na programação, o sertão e o sertanejo na formação da identidade brasileira. Queria ainda fazer o destaque de que entre as suas produções intelectuais, eu garimpei pelo menos um título: Raposa Serra do Sol, o Índio e a Questão Nacional. Penso que nós teremos grande proveito com a palestra do jornalista, político, cidadão Aldo Rebelo, ele que tem posições muito claras, firmes, muitas vezes controversas. Lembro especialmente da época da relatoria do Código Civil, por meio de uma fala mansa e tranquila, porém respirando a firmeza a cada frase ou a cada parágrafo. Ministro, jornalista, cidadão Aldo Rebelo, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Haroldo. Obrigado, professor Haroldo. Muito obrigado ao meu companheiro, amigo de longa data, professor Pessoa, ao reitor Edvar, que nos... Não, Haroldo é ele, o reitor que é o reitor dessa universidade aqui, da Universidade Federal de Goiás, que eu conheço há muito tempo. Eu conheço tanto, eu dormi muitas vezes aqui nesse alojamento e levei até tiro aqui no restaurante universitário. Teve uma confusão aqui no encontro de engenharia, em 80, e deram um tiro ali, que pegou no menino de Juiz de Fora, que estava sentado do meu lado. Fiz passeatas aqui pela anistia, em 79, 80, com o professor Niso Prego, e com os DCEs aqui. Pois bem, então é uma alegria voltar a Goiânia, Goiás. Vim aqui muitas vezes como ministro, aqui em Anápolis, e na relatoria do Código Florestal também vim em algumas cidades aqui de Goiás. O tema do sertão e o sertanejo na identidade nacional, ele é desafiador, de grande atualidade. E ao tratar dele, eu faço não só com muito interesse, com alguma dose de paixão, mas também com muita emoção. O sertanejo é também a minha identidade. O sertanejo em todas as suas dimensões. Porque o sertão não contempla uma definição única. O sertão pode ser tudo. O sertão é o contraste, por exemplo, entre o litoral e o interior. Tudo o que não é litoral é sertão, na sua concepção mais abrangente. E como eu gosto da expressão, às vezes, andando pelo interior de São Paulo, eu digo, estou aqui visitando o sertão paulista. Ah, mas o senhor não está no sertão. O sertão é lá no Nordeste, é lá no semiárido. Eu digo, não, aqui é sertão. Aliás, o primeiro sertão do Brasil foi o sertão de São Paulo. A partir de uma certa região ali, é conhecido como a Boca do Sertão. A partir dali é sertão. Então, o sertão é tudo que não é litoral. O sertão é todo o interior. O sertão pode ser tudo que não é urbano. O mundo rural é todo o mundo do sertão. O sertão podia ser também, antigamente, tudo aquilo que é desabitado, tudo aquilo que não é ocupado. O Ermo, um poema do Vinícius de Moraes, com a música de Tom Jobim, em homenagem à Brasília, dos anos 60, muito bonito. O poema, a música também. Um certo tom de melancolia, porque trata do sertão, do ermo.
E o sertão pode ter uma abordagem, a que mais me apaixona é a antropológica, ou seja, o sertanejo como tipo humano. E entre todos eles, o sertanejo escrito pelo Euclides da Cunha. O sertanejo do Euclides é quase um personagem bíblico. O Euclides descreve o sertanejo como um profeta, como quem faz uma grande revelação, como quem faz uma grande descoberta. E a literatura? Quando você se dirige, aliás, aqui no nosso folheto está citado lá o Guimarães Rosa, né, como um dos elementos, uma das referências desse debate. Está ali o sertão, no Guimarães Rosa. No Euclides da Cunha, ele está na sua plenitude, na minha opinião, na sua forma mais elevada de literatura. Eu não sei como é que alguém consegue, eu fico lendo aquilo, leio. Hoje em dia é fácil pela internet, eu abro, leio de novo, e digo, como é que alguém pode escrever tão bem? E escreve uma coisinha bem, tudo bem. Você escreveu um monte de coisa de forma quase perfeita. Parece um Miguel Ângelo esculpindo a Pietà em forma de literatura. O Euclides da Cunha escreve muito bem. Então está ali o sertão e o sertanejo. O Graciliano Ramos, o Paulo Honório, o Fábio, lá do São Bernardo, o Fabiano, do Vidas Secas, o Zé Luiz do Rego, os tipos da nossa literatura, nossos gênios foram buscar na roça, no sertão. É o sertanejo do Euclides, o sertanejo do Guimarães, o sertanejo do Graciliano Ramos. Não precisa mais, precisa. Esses três já podem oferecer o depoimento definitivo da presença, da importância do sertão e do sertanejo no nosso imaginário, na nossa identidade. O problema é que o Brasil, no impasse, na desorientação, que aparentemente é política, eu acho que a desorientação política é apenas o sintoma de uma desorientação mais profunda. É apenas a febre, é a doença de pele, de uma crise mais grave que nós enfrentamos. O que é que nós somos? Nós sabíamos o que nós éramos até há pouco tempo. Nós éramos uma sociedade marcada por desajustes, por desigualdades, por desequilíbrios, mas nós sabíamos o que nós éramos. Nós éramos uma sociedade miscigenada, uma sociedade que não estava dividida entre preto e branco como a americana, uma sociedade que procurava se integrar e combater as suas mazelas, se apoiando nas suas virtudes, que não eram e nem são pequenas. Nós iniciamos uma campanha contra as nossas virtudes, nós iniciamos uma campanha de exaltação das nossas mazelas, e nós iniciamos uma campanha de substituição das nossas crenças, da nossa matriz civilizatória, para importar modelos fracassados lá fora. E quando eu vi, escrevi até um artigo para o jornal Estado de São Paulo, a Suprema Corte do Brasil, o Tribunal Constitucional da Nação, reunir seus 11 integrantes para proibir a vaquejada. O país afundando em tudo quanto é crise. 11 ministros do Supremo que não têm a mínima noção do que é a vaquejada, do que ela representa, da sua origem, da sua história, da sua memória. Não sabem de nada, são seres urbanos, juristas de causas. Não são juristas da nação, são juristas de causa. Podiam ser juristas de Moçambique, da Argentina, do Congo, da Noruega,
da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, porque eles defendem causas. O Brasil, para eles, é uma abstração. E esses 11 ministros se reúnem e decidem pela ilegalidade da vaquejada. A vaquejada está proibida. Não sabia que estavam proibidos. Acho que nunca abriram o livro do Euclides da Cunha. Não sabem quem foi Graciliano Ramos. Não viram os personagens de Grande Sertão Veredas. Não leram os historiadores, os memorialistas, os viajantes do século XVIII, XIX no Brasil, e descreveram o que é o Brasil. Eu digo, isso é muito grave. Porque a decisão do Supremo é daquelas coisas aparentemente banais que revelam. É um sintoma tolo que revela uma doença grave. Talvez o médico, o próprio Supremo, e o paciente, que é o Brasil, ignorem. O sertão e o sertanejo, hoje, como o concebemos, e no sertanejo eles foram buscar o tipo mais autêntico, que é o vaqueiro. O vaqueiro foi esse tipo que o Supremo foi alcançar com a sua decisão. O vaqueiro é o que está na origem da nossa formação. Quando a dona Ana Pimentel mandou trazer as vacas de Cabo Verde e espalhou a partir de São Paulo esse gado chamado Vicentino, ela criou um trio que ajudou a conformar o Brasil, não só geograficamente, fisicamente, como também culturalmente. O cavalo, o boi e o homem. Tem até um livro de uma professora da USP, que é a linha de Tordesilhas, como se fosse um arame, sendo forçado para o oeste por um boi. O chifre do boi forçando o arame de Tordesilhas para o oeste. Então foi isso. Nós tivemos um ciclo econômico no Brasil, isso estava nos manuais de geografia do ginásio antigamente. Não sei se ainda tem isso. Ou no livro da infância brasileira, que era no curso primário. Eu aprendi que o ciclo do gado, que tinha uma capital que era Oeiras, que abastecia o Brasil inteiro de carne e de couro. A vaquejada e o vaqueiro vêm daí, do processo de formação do Brasil, de formação social do Brasil, formação econômica, formação da cultura. O Supremo, por que o Supremo está fazendo isso? O Supremo está fazendo isso e atinge o vaqueiro e a vaquejada como expressão da existência desse tipo humano no Brasil, porque o Supremo incorpora os novos paradigmas que o Brasil vem adotando em relação à sua população. Nós estamos nos transformando numa sociedade de pretos e brancos. O mestiço está desaparecendo. Esse tipo mestiço, eu estava agora na minha cidade, lá no interior de Alagoas. Uma cidade povoada em 1600 e tanto. Todo mundo sabe quem primeiro chegou ali, quem veio, quem veio. Nós todos fomos descobrir, todas as pessoas que estavam ali, que todos nós descendemos de uma Índia. A Índia é a avó comum de todo mundo que está ali. E essa Índia tinha um sangue muito forte, porque você olha os descendentes dela hoje, é índio puro. Essa Índia estava lá atrás e veio marcando a sucessão das gerações. No interior do Nordeste, você encontrar alguém que não tenha como ascendente uma Índia. Difícil você encontrar. Presença do índio. Aliás, o Fernão Cardim informa que na Bahia a população em 1600 e pouco eram 2.000 brancos, 4.000 negros e 8.000 índios. A população que conseguiu ser contabilizada. Claro que essa população misturou, porque provavelmente esses 2.000 brancos eram todos homens. Todos homens. O João Ramalho teve filhos com 500 índias em São Paulo. Segundo o relato dos jesuítas, ele casou com 2.000 índias. Não havia
a monogamia na cultura indígena. Não havia. Os homens e as mulheres eram livres. A palavra cunhado vem de cunhã, em tupi, mulher. O João Ramalho tinha 5.000 cunhados em armas, no exército de 5.000 homens, que eram todos cunhados dele. Cunhados como? Porque com toda moça com quem ele casou, todos se consideravam cunhados. A igreja o obrigou a casar, na igreja com a Índia, Bartira, que é a avó de todos esses 400 paulistas, é a Bartira. Bartira é a mãe de todos aqueles bandeirantes que andaram por tudo quanto é lugar pelo Brasil. É a Bartira que é a avó deles. Que é a filha do cacique Tibiriçá, que está enterrado lá na cripta da Igreja da Sé. Pois bem, o Brasil importou esse padrão. O IBGE, inclusive, impõe esse padrão desde a época do governo do Fernando Henrique. O que é que eles consideram? Eles consideram o seguinte, que você responde pelo IBGE se você é branco, se você é preto, se você é pardo. E o pardo, estatisticamente, ele junta com o preto. E, estatisticamente, você promove uma modificação estatística na composição demográfica da população brasileira. E o mestiço, o caboclo, principalmente, que é o índio com o branco, esse estatisticamente desapareceu. Você não sabe mais o que é. Que é, principalmente, o sertanejo a esse tipo. Então, o vaqueiro, pode ler o Euclides, o vaqueiro é o índio com o branco. E ele descreve toda essa força do sertanejo exatamente a partir das qualidades e das virtudes humanas desses dois elementos. E ele compara, é uma coisa bonita, que ele compara o sertanejo com o gaúcho, com o homem do litoral, com o homem da zona da mata. Muito bonito. Então, o Brasil, ao importar esses valores, ele resolveu promover um genocídio étnico contra o mestiço. É isso que está em curso no Brasil. E isso tem consequências, naturalmente, duradouras, sobre todas as relações sociais no país. A nossa música é o quê? A nossa música é uma música mestiça. Nossa música, a capoeira, é uma invenção brasileira, construída no Brasil. A nossa mestiçagem não é uma coisa do sangue. Nossa mestiçagem é da cultura, é da nossa identidade. E nós estamos adotando o padrão da Ku Klux Klan, que é o padrão da gota de sangue. Qual é a gota de sangue? A gota de sangue é o seguinte, os brancos da Ku Klux Klan não admitiam que alguém que tivesse uma gota de sangue negro fosse considerado branco. Era considerado negro. Então, para eles, a categoria do mestiço não existia juridicamente. O Estado norte-americano aboliu a existência do mestiço. É branco, puro, ou se tiver uma gota de sangue negro, é negro. É a teoria da gota de sangue. Que nós importamos agora e adotamos quando os americanos estão se desfazendo dela. Então, como culturalmente, o sertão e o sertanejo se situam nessa formação, ele precisa ser banido do imaginário. Precisa ser banido. Como é que você enquadra o sertanejo? Como é que você enquadra o caboclo na Amazônia? O tipo amazônida, você enquadra como? Se você quer dividir a sociedade em preto e branco, você tem que dar um jeito antropológico, sociológico, estatístico, demográfico, nessa população brasileira, que é majoritariamente mestiça. Majoritariamente. Então, o nosso desafio é muito mais profundo. E essas coisas estão na mídia,
A Rede Globo trabalha com isso, com essa divisão. As universidades, principalmente, importando modelos e recursos e projetos das universidades americanas. A Fundação Ford, dizendo isso aí o cara da Fundação Ford disse um tempo desse. Nós temos 20 milhões de dólares para provar que o Brasil é um país de preto e branco, para dividir o Brasil entre duas raças. É isso. E você atinge o que tem de mais duradouro, de mais profundo e de mais sensível na sociedade brasileira, que é como ela se enxerga, como ela se identifica. E o nosso jeito de enfrentar essa mazela, que é o racismo. Como era que nós enfrentávamos o racismo? Valorizando a contribuição do negro à nossa cultura, valorizando a contribuição do negro na nossa música, na nossa arte, na nossa literatura, no esporte, no futebol. O livro do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro, que eu mandei traduzir para o inglês no Ministério do Esporte para divulgar. O futebol, por que é que o futebol é uma expressão mais do que esportiva do Brasil? E os cronistas de classe média nunca entenderam, principalmente os de São Paulo, nunca entenderam. O futebol foi a primeira plataforma de promoção social dos jovens negros, mestiços, mulatos, caboclos, como Garrincha, que era filho de índio, funiô das Alagoas. Foi o futebol. Uma sociedade estratificada, fechada aos pobres, o futebol fez o primeiro negro ser querido, respeitado, admirado no Brasil e no mundo. Foi o futebol. Então, o futebol foi abraçado pelo povo, não por ser um esporte esteticamente bonito e fácil de se jogar. Isso também. Mas foi porque ele foi uma expressão política, social, para os jovens brasileiros, pobres, negros, caboclos, mestiços. Mas isso também vai ter que ter um jeito. Se você quer dividir o Brasil em duas raças, você vai ter que encontrar uma forma de fazer isso. Então, quando nós revalorizamos o tema do sertão e do sertanejo, nós devemos ter isso em conta. O sertão e o sertanejo vão se tornar cada vez mais um ponto fora da curva na interpretação do Brasil, na formação do Brasil. E esse tipo viril, que é o sertanejo, no sentido de persistente na sua continuidade, na sua sobrevivência, vai sendo desconhecido. O que é que faz do sertanejo? Por que é que a conclusão do Euclides? O Euclides foi para lá achando que ia encontrar uma sub-raça. O Euclides estava influenciado pelas teorias cientificistas, racistas, que existiam no século XIX. Que o Brasil era uma civilização fadada ao fracasso. Porque era uma civilização miscigenada. Só as civilizações puras teriam futuro. Uma vez perguntaram ao Joaquim Murtinho, que era um ministro da Fazenda do Campos Sales, por que não adotava a política de industrialização como os Estados Unidos da América. Ele disse, mas eles são uma raça superior, eles são brancos. Nós somos aqui a pior mistura do mundo. O português era a escória da Europa, que já era misturado com o africano. Então, o português era um caso perdido, era um sangue impuro, não consideravam nem europeu. Misturado com o negro e com o índio, que as pessoas consideravam o índio preguiçoso, o negro resistente à disciplina. Então, o Brasil era um caso perdido. Até que veio o Gilberto Freire e diz, não, pelo contrário, nós somos melhores. A miscigenação nos torna mais fortes e melhores. E o Euclides, quando viu o sertanejo, ele achava que ia haver aquele, ou seja, um tipo humano decadente.
Era isso que ele esperava ver. E quando ele viu o sertanejo enfrentando um exército regular, bem armado, Portinari, levou Graciliano para ver o ateliê. Graciliano Ramos viu o ateliê, voltou e escreveu uma carta para o Portinari. Disse, olha, gostei muito dos quadros, eles eram do Partido Comunista. Eles, mais das suas peças, dos quadros, o que mais me impressionou foi a mãe com o menino morto. É um quadro do Portinari. Uma retirante com uma criança morta. E aí ele pergunta, como eles eram socialistas, o realismo socialista era a literatura onde tudo era sorridente, feliz, não tinha sofrimento. Ele dizia, e o nosso futuro, a nossa literatura no socialismo vai ser o quê? Só com anjinhos, com querubins, rosadinhos, bonitos, felizes? Ele dizia, tomara que não. Tomara que a dor, essa grande companheira dos artistas, não nos abandone nunca. É isso que ele escreve na carta para o Portinari. Então eu acho que o sertanejo, como tipo humano, retira a sua força, para usar uma palavra da moda. Não vou usar. Só vou dizer qual é. Resiliência. Trouxeram lá do inglês. Mas a resistência, a rusticidade do sertanejo, ele retira da rusticidade do meio, da imposição de se adaptar a uma natureza hostil, difícil, onde, segundo Euclides, ele é obrigado a poupar energia, mas quando precisa utilizá-la, ninguém é capaz de utilizá-la com mais vigor do que o sertanejo. E a minha esperança reside exatamente na possibilidade de que esse tipo sertanejo ainda sobreviva no nosso meio social. Que ainda haja sertanejos, se não biológicos, mas pelo menos sertanejos intelectuais nas nossas universidades, capazes de compreender o Brasil, capazes de resistir a essa ofensiva destruidora da nossa personalidade, da nossa memória, da nossa história. O que é que nós vamos ser sem a nossa memória, sem a nossa história? Nós vamos ser uma nação portadora dessa doença. Como é que as pessoas perdem a memória? Alzheimer, amnésia. Isso. Um indivíduo com amnésia já é uma tragédia, não é? E uma sociedade nacional com amnésia, sem saber quem foi? Quem foram os nossos antepassados? Nós precisamos negar todos eles. Porque, segundo a tese que eu vi aí em algumas universidades, a miscigenação no Brasil tem que ser equiparada ao crime de estupro. É isso que eu ouço por aí. O que é que nós vamos fazer com as nossas remotas avós indígenas? Renegá-las? Desconhecê-las? Com a música do Martinho da Vila, fala da mulatada brasileira, nós vamos fazer. O que é que nós vamos fazer com a história do Brasil? Com a cultura do Brasil? Então, a minha expectativa, a minha esperança é que isso resista, certo, em algum lugar, na intelectualidade, nas universidades, na política, na música, na literatura. E essa vontade, essa ânsia de destruição, a ânsia destrutiva que acomete setores da intelectualidade, da mídia, da imprensa, da política,
dos setores médios do Brasil, que isso não contamine o Brasil profundo. Nós possamos resistir e sobreviver. Olhando de passagem algumas coisas para essa conversa, eu, sinceramente, tive um lampejo de ânimo, não só pelo batismo dessa mesa aqui, como por coisas que eu vi nas universidades, inclusive aqui na Universidade Federal de Goiás. Não nos impressionemos com o número que acorre aos auditórios. Os auditórios enchem faces com coisas fúteis. Provavelmente Deixa para lá. Quando o Exército promoveu as primeiras campanhas de Canudos, um cidadão convocou um ato público de solidariedade aos camponeses, lá em Salvador. O ato público foi realizado e foi registrado. Acho que não sei se é Euclides da Cunha, ou foi no livro do Vargas Llosa que eu vi isso narrado. Eu sei que houve esse ato com uma pessoa, o cidadão que convocou, que publicou o anúncio no jornal, só ele compareceu. Mas a marca do protesto ali ficou. Quando caíram os últimos sertanejos, está lá descrito pelo Euclides da Cunha. Era um homem, um adulto, um velho, não sei se tinha mais ou 2 homens, era pouca gente, na frente dos quais rugiam 5.000 soldados. A força, a técnica, estava toda concentrada de um lado. Mas o que é que sobreviveu daquilo? O que é que foi exaltado pelo Euclides da Cunha? Qual foi o tipo humano com o qual nós nos identificamos? Não tem nada contra o soldado. O soldado estava ali cumprindo a sua missão, porque foi mandado. Aliás, todos eles combateram heroicamente. Todos eles. Morriam dando vivas à República. E morriam heroicamente. Não houve deserção, covardia. O soldado se comportou heroicamente ali. A causa era que estava errada. Né? O que sobreviveu foi a causa daqueles sertanejos. Daqueles homens e mulheres analfabetos, toscamente armados, mas a força moral estava com eles. O Brasil era aquele jagunço. O Brasil era aquele sertanejo. Era aquilo que nós tínhamos como mais consistente. Então, hoje, traçando um paralelo, tudo bem, a Rede Globo tem a tecnologia, os seus artistas, as suas novelas, os seus costumes, os seus padrões, os seus gostos, os seus valores, o que é decisivo, está lá. Mas não é ali que está o futuro do Brasil. Não é ali que está a nossa esperança. Está em outro lugar. Se não enxergamos, tratemos de procurar, tratemos de investigar. E quando investigarmos, nós vamos ver que no sertão tem coisa muito importante. Tem um verso isso é do Geraldo Amâncio, que ele diz mais ou menos isso. Sem Brasil, a América é derrotada. Com Brasil, a América vale 1000. Sem Brasil, a América é derrotada. Com Brasil, a América vale 1000. Sem Nordeste, o Brasil não é Brasil. E sem sertão, o Nordeste não é nada.
seja, o Ariano Suassuna dizia isso, que o nervo da civilização brasileira ou nordestina é o sertão, é o sertanejo. Então, prezados amigos, muito obrigado por poder participar desse momento, dessa reflexão e a própria presença do tema é motivo da nossa esperança. Tá bom? Muito obrigado. Penso que efetivamente a sintonia mais profunda se deu entre o cadenciar das reflexões sobre nossas raízes civilizatórias e a sintonia com um público seleto, porém, na minha percepção, absolutamente absorvido no decurso da fala. Claro que tem, dentro da exposição, um conjunto de questões que poderão ser debatidas aí no tempo que nos é concedido, com algumas perguntas, com algumas intervenções e as respostas. Como mediador, eu queria só fazer alguns apontamentos muito sucintos. O ponto de partida é de reflexão de ordem antropológica. Remete ao processo civilizatório e necessariamente à pergunta pela identidade, de raiz e os seus processos transformacionais. A fala foi caminhando para o tópico da esperança, a espera de que haja sertanejos intelectuais. E estes supõem-se em diversos recantos, mas em especial na casa da reflexão crítica, que é a academia. Aqui, se a gente já quisesse assim juntar os argumentos, assim, prontamente a gente poderia lembrar de um conjunto de eventos, de ações, de reflexões, em que figuras similares, analógicas ao sertanejo, são empoderadas mesmo na cultura urbana. Então, essa resistência existente. Deputado, jornalista, cidadão Aldo Rebelo, eu queria lhe fazer, pelo menos, um indicativo de uma pergunta que me ficou ao longo de sua exposição. O senhor falou do genocídio estatístico, do mestiço, do sertanejo, dentro dos questionários do IBGE. A pergunta, obviamente, vem se nós estamos diante de um projeto que tem formuladores intelectuais, é projeto, ou nós estamos sendo levados por um conjunto de ações sem a devida reflexão crítica? A isso eu vinculo também que nós tivemos na nossa história recente vários governos, dos quais o senhor também participou, durante os quais houve movimentos de empoderamento de setores da população, a diversidade dos direitos individuais e suas expansões, mas não houve uma fala assim mais contundente sobre a resiliência e a necessária presença do sertanejo, do mestiço, como figura de futuro na sociedade brasileira. Se o senhor ainda pudesse retomar essas questões e tendo feito
essa ponte e abro, obviamente, para as perguntas e respostas. Ou se há uma formulação objetivada do ponto de vista, digamos assim, econômico, do ponto de vista político. Porque é difícil pensar, embora a questão estatística do IBGE, a forma de computar, né, a população mestiça seja muito problemática, mas é difícil pensar num projeto hoje em dia, digamos assim, de ocultação, de eliminação de um determinado grupo social, né, sem pensar numa espécie de projeto pragmático, né, um projeto econômico que estaria por trás de um processo de destruição de identidades, de culturas, ou mesmo de economias residenciais, residuais, pré-capitalistas ou familiares, etc., etc., como, em parte, ainda é o que existe de cultura sertaneja. Então, um pouco na tentativa de explicitar melhor, né, o que estaria por trás desse elemento, desse fator de destruição desses grupos. Obrigado. E gostaria de fazer um adendo aí à fala dos senhores. Como geógrafa, eu tenho muito cuidado ao analisar os dados do IBGE. Né? Então, eu penso que os dados eles não podem camuflar a realidade. Então, quem se atenta aos estudos do sertão ou de qualquer outras temáticas, ele deve se preocupar para além dos dados. Dito isso, eu quero partilhar com vocês uma experiência que tive. Há 2 semanas atrás, eu cheguei de Uauá e de Canudos, e lá existe um movimento de resistência. O que é esse movimento de resistência? Os sertões, ele é tratado por Guimarães e por Euclides de uma maneira erudita. E eu ouvi lá nessas cidades que a população em si, ela costuma não ler por não compreender o que está sendo dito. Então, o que é o movimento de resistência que acontece? As leituras dos poetas populares, a caminhada, essa atividade que eu participei chama Caminhada dos Umbuzeiros, ela trata um percurso trilhado na obra do Euclides da Cunha. Então, a gente fez um ato político, um movimento de resistência, de cerca de 55 quilômetros, percorrendo uma parte dessa obra. Então, para além dos estudos literários, é preciso pensar num campo prático e num campo político para que os sertanejos não sejam esquecidos. Então, alguém aqui nesse auditório sabia desse movimento de resistência? Porque saber pela literatura é extremamente importante. E saber desses atos políticos que estão acontecendo no interior do nosso país é ainda muito mais importante para que, além das discussões dentro da academia, a gente também possa estar nesses movimentos. Tinham pessoas de várias partes do Brasil, do Rio, de São Paulo. Nós éramos mais ou menos 70 caminhantes. E a minha pergunta para o senhor é o seguinte: eu fico preocupada em pensar que o sertão, futuramente, possa ser discutido só na academia. Porque, ao fazer isso, a gente faz um pouco o que o IBGE faz, é a minha crítica, é transformar tudo em dados. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: quais as ações que, para além da literatura, o senhor percebe que possa trazer à tona aí, evidenciar novamente esse mundo sertanejo e essas pessoas sertanejas que são esquecidas e deixadas de lado pela mídia e pelas estatísticas? Eu fui aluna do professor Haroldo na PUC, no curso de Antropologia. A disciplina era Misticismo e Simbologia. Colega do Aldo Rebelo no movimento estudantil dos anos 80. Estou muito feliz de participar aqui dessa discussão, porque eu retornei para essa universidade em 2013, 14, um curso que trabalha a memória, que é a museologia. Agora está por fora novamente, mas me trouxe muito do que, não só a antropologia, mas a museologia, do que é o tema desse debate importantíssimo, feito aqui pela Universidade Federal, e quero cumprimentar o Aldo por esse esforço de tanto tempo na busca dessa identidade nacional.
qualquer projeto de soberania no Brasil precisa tratar disso. E é louvável esse esforço. As universidades também, quando estudam os pensadores do Brasil, todos eles procuram entender essa configuração cultural do nosso povo e quais foram as contribuições das diversas etnias. Fiquei feliz aqui também com as referências literárias do Aldo e também as referências do ponto de vista acadêmico, mas a mim o que eu sinto falta nesse debate é a relação entre a discussão das diversas etnias e classe social na configuração do Brasil. Porque eu não consigo compreender essa pergunta que Aldo faz, para onde vai o mestiço brasileiro numa sociedade em que se evidencie as diferenças e não o que nos configura enquanto unidade. Eu vejo inversamente como muito positivo que nessa configuração de uma unidade que nos formou se evidencie também toda a opressão que ela embute. Acho que isso é libertador. Você discutir o mesticismo brasileiro e fazer a pergunta: para onde foi a escravidão que dominou esse país? Teve projeto branco de colonização, com a vinda dos imigrantes, com as formulações das universidades, principalmente a Federal da Bahia, a Paulista, de branqueamento do Brasil. Isso é muita violência arraigada na nossa configuração também. Então, eu acho que não negar a nossa miscigenação não pode também nos deixar sem a reflexão profunda sobre a escravidão que está na raiz da luta de classes brasileira. Era só essa a minha observação. Vamos aqui começar do começo. O problema nosso aqui no Brasil é que algumas batalhas foram travadas e foram vencidas. Ou seja, as teorias racialistas do século XIX e as cientificistas do início do século XX, esposadas por gente de ciência, por Oliveira Viana e tantos outros grandes intelectuais, elas foram derrotadas. Ou seja, a importância do negro e do índio na formação social brasileira foi um embate resolvido em 1933, quando Gilberto Freire publicou o Casagrande e Senzala. Ele destruiu essas teorias, liquidou com isso. O Brasil passou a enxergar na presença do negro, principalmente, como um grande trunfo civilizatório. O Gilberto Freire chegou a dizer que foi o negro que civilizou o Brasil, no sentido de que o nosso português foi aprendido com o negro. Não foi o branco que forjou o nosso sotaque, o nosso jeito de falar o português. A nossa cultura. Aliás, havia casos de escravos que eram mais cultos do que os seus senhores. Os malês, que escreviam e liam em árabe, que eram muçulmanos, tinham técnicas agrícolas mais aperfeiçoadas do que os colonos portugueses. Então, eu acho que essa batalha foi resolvida assim, do ponto de vista científico, do ponto de vista da doutrina. Claro que permanece ainda as mazelas sociais herdadas da escravidão. Mas isso é uma outra coisa. Isso é uma outra questão. A questão da raça, da presença e da influência do negro, essa batalha foi vencida. E a do índio, o esforço do Darcy Ribeiro foi grande, mas essa ainda ficou atrás, porque nós não tivemos um Gilberto Freire que expressasse a influência do índio na civilização brasileira, como ele, Gilberto Freire, expressou a importância do negro.
O problema hoje não é você não valorizar a questão racial, a luta contra o racismo, contra o preconceito, a valorização dessas agendas. O problema é você abandonar a centralidade da questão nacional. Ou seja, parece que a questão central do Brasil existe nas razões identitárias, ou seja, nas questões de identidade biológica. O fundamental é a sua raça, o seu gênero ou coisa parecida. A sua nacionalidade não é mais importante. Aquilo que nos une não é o fundamental. Ou seja, o desenvolvimento, a ciência, a tecnologia, que interessa ao branco, ao preto, ao homem, à mulher, interessa a todo mundo. Essa é uma agenda negligenciada, a agenda central, que foi entronizada pelos governos do Fernando Henrique e do PT. Não tenho dúvida nenhuma disso. Importaram essa agenda dos Estados Unidos. Aliás, há uma coisa genial do meu amigo, querido amigo, compositor, Jorge Maltner. Em 1970, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso estavam exilados em Londres e receberam a visita do Jorge Maltner. Esse episódio é contado no livro de memórias do Caetano Veloso, Uma Veredas Tropical. Está lá contado esse episódio. Eles recebem a visita do Jorge Maltner e começam a discutir a disputa entre os tropicalistas e o pessoal da MPB. O pessoal da música popular brasileira, Chico Buarque, Paulinho da Viola, eram mais ligados ao Partido Comunista. E esses tropicalistas eram mais modernos, mais cosmopolitas, mais internacionalizantes. E havia um enfrentamento nos festivais, era um duro enfrentamento entre os tropicalistas e esse pessoal mais de esquerda. Assim. E o Caetano era um homem preocupado com as consequências desse embate, e perguntou Jorge Maltner, que é um sujeito brilhante, disse, o que é que você acha disso? O Maltner disse, esqueça, essa agenda acabou, essa batalha já foi resolvida. Aí o pessoal perguntou por quê? Ele acabava de chegar dos Estados Unidos, onde tinha passado uma temporada como secretário lá de um grande escritor americano, um poeta. E o Maltner ficou lá essa temporada e chegou em Londres, de volta para o Brasil. Ele disse, não, essa batalha foi resolvida. Aí o Caetano perguntou, mas por quê? Ele disse, não, porque essa agenda já está superada. A agenda entre esquerda e isso aí acabou. O futuro vai ser a agenda imposta pela América. Aí o Caetano perguntou, e qual é a agenda imposta pela América? Ele disse, é um gay branco disputando espaço institucional com uma lésbica negra. Essa é a agenda da América, essa vai ser a agenda de todo mundo, porque eles vão impor essa agenda no futuro. Essa observação do Jorge Maltner. Então, na verdade, a agenda identitária, ela se impôs no Brasil, se impôs nos partidos, se impôs nas instituições, se impôs no Congresso, se impôs no Supremo. E a questão nacional, ela ficou negligenciada, ninguém discute. E a questão nacional, naturalmente, tem que tratar dos tipos brasileiros, das coisas do Brasil. Mas isso nós abandonamos. Nós temos uma agenda do multiculturalismo, nós temos a agenda identitária. Ou seja, a agenda que prevalece é a agenda das identidades biológicas, a agenda da identidade nacional, essa aí passou a ser completamente secundarizada. A nossa sertaneja, como é seu nome? Josi, você é sertaneja? Não? É. Então, deixa eu lhe dizer, eu ando ali, há 30 anos que eu ando por ali, essa região toda, Uauá, Euclides da Cunha, Monte Santo, subi aquelas igrejas ali, fiz aqueles roteiros. Aliás, tenho até os mapas do Euclides da Cunha que ele levou na época. A minha ideia, quando eu estava no Ministério da Defesa, era propor ao governo do Brasil e da Bahia a criação de um grande parque, que protegesse completamente aquela área, porque ali ainda há locais, como é um lugar rústico e hostil do ponto de vista da natureza, ele foi preservado
pela presença do homem, foi preservado pela ausência do homem, foi preservado pela natureza. Tem um lugar chamado Lagoa do Sangue, onde teve lá um combate. Eu passei lá, pelo menos há um tempo atrás, estava do mesmo jeito. Então a ideia ali é formar um grande parque. Que a própria população não é fazer parque, que nem fazem aqui, para expulsar o povo de dentro, não. Fazer parque, deixa o povo ali dentro que está ali. As pessoas ali. Para elas cultivarem a sua história e a sua memória. Essa era a minha ideia. E no Ministério da Defesa, propor ao governo federal, ao governo da Bahia, fazer naquilo um grande parque. E que preservasse, que fizesse um lugar de eventos, que passasse a ser um espaço da população local, mas que o Brasil também pudesse passar a conhecer melhor, a visitar. Nos Estados Unidos, eu visitei o parque lá onde teve a Batalha de Gettysburg. Está tudo preservado lá. Uma carnificina entre eles ali. Acho que morreu mais gente do que... muito mais sangue do que em Canudos. Aquela guerra civil americana. Eles preservaram tudo. Preservaram tudo. Lá as pessoas visitam. Os americanos valorizam muito a história. Então estavam lá. Milhares de pessoas vão ali por semana, crianças, todas as escolas, vão excursões de fábricas, de trabalho. Todo mundo quer conhecer a história dos Estados Unidos. Né? Fazem aquelas centros, aqueles memoriais, né? Do Lincoln, não sei de quem, do Jefferson. Eles valorizam muito a história. Nós procuramos, teve até um historiador americano que disse isso. Os americanos escrevem a história dele a partir do que deu certo. Nós escrevemos a nossa a partir do que deu errado. Os americanos valorizam o que deu certo na história deles. Nós tentamos provar que somos um fracasso civilizatório, pegando tudo que deu errado. Claro que vai ter muita coisa que deu errado na vida de uma pessoa, de uma coletividade, de uma empresa, de qualquer lugar vai ter coisa que deu errado. Quem diabo faz tudo certo na vida? Né? Qual o país do mundo que fez tudo certo? Mas aqui nós pegamos o que deu errado. Nos 500 anos aqui da formação brasileira, uma filósofa lá de São Paulo, esquerda, uma mulher muito respeitada, escreveu um livro sobre os 500 anos. A última frase do livro é: nada a festejar, celebrar, qualquer coisa. E diabo, o que é que nós somos então? Nós somos indignos de celebração? Não, nós temos muitas qualidades, muitas virtudes, e se for botar na balança os defeitos nossos e os dos outros, sinceramente, os de lá são muito grandes também. Bota aí os europeus, os americanos nessa balança e vamos ver. Mas aqui não. Então tem que fazer isso, tem que valorizar, tem que ir lá. Agora mesmo em janeiro eu passei lá de novo, vou ali, subo depois, entro ali para o Xorroxó, Rodelas, desço pelo Raso da Catarina, circulo por ali. Eu acho que tem uma alma brasileira. O corpo do Brasil pode estar em qualquer lugar, nas fábricas, nas indústrias. Certo? O corpo do Brasil pode estar em qualquer lugar. É olhar para aquele lugar ali com atenção e valorizar as pessoas que estão ali para cultivar essa memória. Nossa companheira, Denise, você não terminou seu curso de engenharia, não? Foi? Não, você faz engenharia. Era um tempo lamentável do Brasil em que as pessoas abandonavam o curso de engenharia porque engenheiro não tinha o que fazer no Brasil. Isso era um fenômeno geral. Aqui nós tivemos vários, todo canto, em Alagoas, no Piauí, as meninas e os meninos que tinham facilidade em exatas, que faziam engenharia, depois ia para onde? Um país que não cresce, que não vai para lugar nenhum. Então ia por ali atrás de um curso de comunicação, de outras áreas onde pudesse ter emprego. Né? Mas engenharia era muito difícil. Mas eu acho, Denise, isso. Entendeu? Eu acho que nós temos uma agenda democrática que valoriza essas questões. Eu não gosto nem da palavra empoderamento, sinceramente. Nós importamos essas expressões. Aí eu era ministro do esporte, chegava lá essas delegações americanas. Era do começo ao fim, o empowerment. Mas que diabo é isso? Né? É uma coisa que eles criam e que a gente incorpora. Não tenho nada contra isso.
O que eu acho é que você precisa temperar essa agenda democrática com a agenda que envolva todos os empoderados e todas as empoderadas. Que é a agenda nacional, a agenda do Brasil. Não tem solução particular para ninguém se o Brasil não tiver solução. Eu começo a dizer isso, a agenda do crescimento, do desenvolvimento. Agora o Michel Temer cortou os orçamentos não sei de quê, disse que não vai ter dinheiro. Eu digo, já não tinha. O Brasil só tem déficit, não tem dinheiro. Você vai discutir o dinheiro que não existe. Eu fui ministro de 4 pastas diferentes, de 4 áreas diferentes. Fui presidente da Câmara. Eu digo, eu tenho uma coisa que eu posso dizer com segurança. Quando o Brasil cresce, tem dinheiro. Quando o Brasil não cresce, não tem dinheiro. Essa equação pode escrever que ela vai ser assim em qualquer circunstância. Se crescer, tem dinheiro. No tempo do Lula cresceu, então tinha dinheiro para a universidade, criou campo universitário, abriu instituto, abriu não sei o quê, fez ferrovia, fez isso, fez aquilo, fez o que é certo, fez o que era errado, gastou certo, gastou errado, mas tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Quando não tem dinheiro, vai resolver o quê? Vai ter dinheiro para a educação, tirando de onde? Para a saúde, a previdência. Vai resolver a crise da previdência sem emprego? Sem assinar a carteira de 13 milhões e 14 milhões de pessoas que estão desempregadas? Tem solução para o desemprego sem o país voltar a crescer? Tem solução para a previdência sem o país voltar a crescer? Tem solução para quê se o país não voltar a crescer? Para nada. Então a primeira agenda não é dividir o Brasil entre esquerda e direita, homem, mulher, preto e branco. A primeira agenda é juntar todo mundo e dizer o seguinte: vamos fazer o Brasil voltar a crescer? Qual é o que o senhor vai fazer para o Brasil voltar a crescer? Porque o resto, entendeu? A gente querer dividir, mas o senhor é a favor do mercado ou do Estado? Eu digo, deixa eu te dizer uma coisa. O Brasil precisa de mais Estado onde ele é necessário e de mais mercado onde ele é necessário. A China é o país, professor, que mais aumenta salário no mundo. A gente vivia com a conversa de trabalho escravo e dizia, não vão atrás disso, que isso é uma ilusão, os sindicalistas. A China hoje, a média salarial já está maior do que a do Brasil. Em todos os salários, do mínimo aos salários de alta tecnologia. A China foi o país que mais aumentou o salário do mundo. A China foi o país que mais tirou gente da pobreza no mundo. E a China foi o país que mais criou bilionários no mundo. Foi a China. Tem mais bilionários do que os Estados Unidos. O mercado, fica essa turma aqui, mas porque os Estados Unidos, o paradigma de mercado, esqueça, o mercado hoje respira pela China. As maiores, as 400 ou 500 startups com mais de R$1 bilhão de investimento, 90% estão na China. É na China, o capitalismo está na China. E o socialismo, tomara que também esteja lá. Vieram me perguntar nos Estados Unidos, o senhor é socialista, como é esse negócio? E a China? Eu digo, olha, eu não tenho condições de responder se a China é socialista ou capitalista. Só tenho condições de dizer o seguinte: se for capitalista, vocês celebrem, festejem, comemorem, porque o capitalismo está triunfando no país que mais cresce no mundo, que mais combate a pobreza, que mais cria riqueza, que mais inova, que mais faz tudo no mundo de bom, a China está fazendo, que mais cria energia renovável. Então celebre, porque o capitalismo está muito bom. Agora, se não for, tá certo. Se não for, vocês deviam estar preocupados também, porque o país está crescendo muito, o país está com muita pujança. O Brasil precisa disso, de mais mercado, de mais Estado. Onde é que o Estado precisa agir? Onde é que o mercado precisa agir? Achar que é uma guerra, que é um conflito, para nós é uma desorientação. Lembra o que aconteceu na Copa do Mundo? A gente preparando, fazer uma Copa do Mundo, que era uma coisa importante, que todo mundo estava olhando, aqui uma guerra, a gente quebrando tudo no meio da rua, não vai ter Copa. Eu dizia, mas quem é que está fazendo a manifestação não vai ter Copa? O cara disse, todo mundo. Eu disse, mas todo mundo quem? A turma da oposição a Dilma, porque disse, se não tiver Copa vai ser ruim para ela. E em São Paulo, a turma da oposição ao Alckmin, porque disse, se não tiver Copa vai ser ruim para ele. Eu digo, agora nós estamos bem. Estamos muito bem nessa situação. Então é uma coisa da desorientação. Então o país precisa se orientar em torno do que nos une. E o que nos une não é pouca coisa, é o interesse nacional, o interesse comum, o interesse de todos os brasileiros. Muito obrigado.